Live de hoje eu vou falar um pouquinho sobre fotografia criativa. Já falei um pouco sobre cor, falei um pouco sobre composição e a live de hoje eu vou propor a vocês um desafio, certo? Então eu vou passar alguns conceitos, algumas sugestões e o desafio é justamente para vocês aplicarem essas sugestões, vocês trabalharem a criatividade de vocês, certo? Então, tem duas hashtags, né? Vocês vão fazer, eu vou passar esse conteúdo para vocês vão fotografar e vão publicar no Stories depois, me marcando, @AndréMartins, underline foto com PH, e marcando duas hashtags. Uma é desafio criativo e o outro é hashtag aprendi com André, certo? Então, hoje eu vou falar de um recurso que a gente pode utilizar, a gente pode fazer aquisição ou a gente pode inventar para tornar a nossa fotografia mais criativa, certo? Vocês já devem ter utilizado esse recurso digitalmente, que são os filtros, né? Deixa eu só tirar o meu colega aqui, senão a gente não vai conseguir fazer a live. Que são os filtros, né? Instagram, quando você vai fazer um story, ou até quando você vai fazer, quando você fotografa, você tem a opção de utilizar filtros, né? São filtros digitais. A foto ela já foi feita e você aplica uma série de uma sequência lógica, né? Um algoritmo para ele poder alterar aquela imagem. E ela é alterada digitalmente, certo? Só que antigamente, nos primórdios da fotografia, a gente trabalhava com filtros para poder fazer essa diferença, esse ajuste nessa imagem. Então o filtro nada mais é do que um vidro, né? Uma superfície translúcida ou transparente, né? Que ela vai fazer algum fenômeno de refração da luz. Como a luz vocês estão me vendo aqui, porque a luz ela está acertando em mim e sendo refletida até a lente da câmera, vocês conseguem perceber essa minha cor, me perceber falando, né? Vocês conseguem ver essa imagem. Então o filtro nada mais é do que você botar algum aparato, algum objeto na frente da sua objetiva para que você tenha esse efeito óptico, esse efeito de imagem. Então você pode criar em cima da sua imagem, da sua fotografia, você pode criar vários efeitos, você pode trabalhar a criatividade de uma forma extremamente diferente. Então, eu estou utilizando um filtro agora, criei o meu próprio filtro, e o desafio é justamente vocês criarem o próprio filtro de vocês, para gerar imagens criativas, enxergar o mundo de uma maneira diferente e proporcionar que outras pessoas vejam esse mundo diferente que você está vendo. Legal, né? Então, a gente vai... Colômbia, então a gente vai fazer justamente essa brincadeira, ó. Eu posso trabalhar por magenta, né, por rosa, ou trabalhar por vermelho, e assim vai. Então, que objeto que a gente tem em casa que a gente pode realmente utilizar como esse aparato para poder fazer essa alteração dessa imagem, dessas cores? A gente pode utilizar a Durex, né? A gente não vai pintar diretamente na lente do nosso celular, senão a gente vai acabar perdendo esse equipamento, ou a lente da sua câmera. Então a gente vai pegar o próprio celular, a gente pode usar um saco plástico, né? Um plástico transparente, você consiga fazer esse efeito, esse ajuste, né? Vocês percebem conforme o movimento, por ele estar embaçado, ele faz essa diferença na imagem. E a gente pode utilizar, para mudar a questão da cor, canetinhas. Ou no meu caso aqui, a gente pode usar também esmaltes de unha, né? Foi no meu caso aqui que eu fiz. Eu peguei uma garrafa de Coca-Cola, né? Uma garrafa PET, sem fazer dizendo fabricante. Cortei ela em quadradinhos pequenos, fiz essa pintura nessa minha superfície, que ela vai fazer esse fenômeno de refração, ou seja, a luz ela vai acertar
esse objeto e ela vai ser modificada depois que passar por esse objeto, e eu consigo utilizar ela como filtro na imagem. E eu gero essa imagem criativa. Então, experimentar é massa, que você consegue pensar, criar e desenvolver várias possibilidades. Então, eu cheguei a fazer alguns testes, né, com outras cores, e você consegue ter imagens diferentes dependendo como você movimenta ou como você fixa esse filtro, né, esse aparato na frente da sua lente. Você pode utilizar também Durex, que aqui em casa estava sem Durex. Durex também é muito prático. Basta você colar na frente da lente uma fita Durex, que é transparente, né? E você pintar. Pode usar uma canetinha, você pode usar, você pode usar várias cores, você pode usar o esmalte e etc. Eu queria ter utilizado outra cor além do vermelho, mas minha mãe só tem esmalte vermelho, então eu não tive como fugir muito, tá? Se você for trabalhar com outro tipo de câmera, tipo uma câmera, uma DSLR, né? Você consegue fazer, ó, tô com um cintilante aqui dourado, porque o esmalte ele tem bolinhas douradas, né? Então ele cria esse efeito de bokeh, né? Ele perde um pouco da nitidez porque não é um plástico como um Durex. Se fosse um Durex funcionaria melhor, porque ele é um plástico que ele tem essa curvatura, então ele vai tirar o foco, vai perder o foco da lente. Se fosse um plástico tipo Durex e eu pintasse com esse esmalte aqui, que ele tem essas purpurinas, ele conseguiria fazer esse bokeh. Deixa eu só chegar aqui para cá, vocês poderiam enxergar. Cadê? Tá? Ele faz um bokeh, essas bolinhas douradas, né, na imagem, dá um efeito que é, de certa forma, interessante. Cadê? Só achar aqui o ponto. E como a gente está falando da câmera do celular, que é uma câmera muito pequenininha, né? Consigo fazer aqui um brilho. Como é uma câmera muito pequenininha, uma lente muito pequenininha, então é mais minucioso ainda, mais difícil de você botar isso pequeno nessa câmera, né? De forma que funcione. Se você for usar uma câmera que tem uma lente maior, você consegue trabalhar melhor, né? Aqui eu tentei fazer um outro filtro, que eu envolvi, né? Eu fiz uma bolinha com esmalte transparente. Então dá uma ideia meio que, se você quiser gravar um filme, né? Dá uma ideia meio de sono, né? A pessoa tá bêbada, né? Você consegue fazer esse efeito como se a pessoa estivesse bêbada ou entorpecida, né? Percebam que eu só estou movimentando levemente, circular, né? Eu coloquei aqui, não sei se vai dar para ver. No meio não tem esmalte transparente, eu só botei na borda. E conforme eu coloco aqui, né? E faço essas movimentações, ele dá esse brilho. Aí parece que eu tô, sei lá, entorpecido, né? Tenho uma visão entorpecida, uma visão diferente, algo mais subjetivo, mais como é que fala? Surrealista, algo mais voltado para os sonhos. Então eu estou criando o meu próprio filtro, que eu posso usar no Instagram, que vai ser um filtro só meu, né? Estou conversando aqui com vocês agora com ele, e sem precisar usar o Instagram ou algum recurso, né? Legal isso, né? Então, outra coisa que você pode utilizar também é o tal do papel celofane. A sua lente de celular, né? Esse celofane aqui, ele é um celofane fosco. Então ele vai tirar a nitidez, você vai deixar de enxergar o que está escrito. Mas você não precisa colocar o celofane, por exemplo, na tela toda, na lente toda. Eu botei só num pedaço e estou pintando a parte de cima. Eu vou botar só na lateral, né? E ele vai manchar só um lado da imagem. Não, cancela. Apertei para cancelar sem querer aqui. Eu posso botar na parte de baixo, né? E ele vai só manchar um pedaço de baixo da imagem, né? Claro que se você fizer isso direitinho com Durex, fixar, você consegue trabalhar melhor isso. E tem os celofanes que são totalmente transparentes. E conforme você usa, ele consegue fazer esse ajuste, tá? O celular, como ele trabalha de uma maneira automática, ele vai ficar fazendo um balanço de branco automaticamente. Eu já fiz essa live aqui, já falei sobre isso antes.
Então perceba, quando eu boto o laranja aqui, o celular vai tentar balancear para compensar. Quando eu tirar, ele vai ficar todo azul. Depois ele corrige automaticamente. Então, alguns efeitos que vocês forem usar com o celular automático, talvez não chegue no resultado que você espera, justamente por causa desse automático do celular. Eu posso usar o azul também, que ele vai fazer um efeito, né? Ele vai azular toda a imagem. E quando eu tirar, eu vou ficar totalmente amarelo, né? Ele sacaneou. Vai azular a imagem e quando eu tiro, eu fico amarelado. Eu posso fazer até a ideia de Noite Americana, né? Aquele filme que eu falei da Charlize Theron, né? Trabalhando monocromático, e ela tá toda azul na banheira. Então, você podia trabalhar, em vez de você estar iluminando tudo com azul, você está usando um filtro na frente da câmera e dá a ideia que está de noite aqui, apesar de serem 3 horas da tarde, ser 3 horas da tarde, né? Então, dia, né? Você dá essa ideia de luar, estou navegando na lua e etc. Certo, jovens? Eu espero que tenha... Eu vou abrir para perguntas, para vocês trocarem uma ideia. E eu espero que eu tenha expandido um pouco a mente de vocês, para vocês participarem desse desafio, dessa brincadeira. Desafio criativo, aprendi com o André e @André Martins Foto. Faz a imagem, publica no Stories, faz essas 3 marcações que a gente vai estar trocando essa ideia, fomentando. Vou comentar o material que vocês compartilharem lá, eu vou comentar. E o legal é que vocês, justamente para estar democratizando isso tudo, vocês poderiam utilizar isso com o celular, não vai precisar usar nenhuma câmera profissional, nem gastar dinheiro comprando matebox, nem filtro. Vocês podem fazer o próprio filtro de vocês em casa, vocês podem brincar aí de fazer esse burn, né? Fazer esse filtro que vocês quiserem fazer, né? Passar por magenta, passar por vermelho, eu consigo brincar com um resto de Coca-Cola, material reciclado, né? E um resto de esmalte roubado da minha mãe, certo? Então, aguardo vocês nesse desafio. Semana que vem tem live de novo no mesmo horário e terão outros desafios. Tchau, tchau.